Ela era o retrato da pureza e da fragilidade. A juíza responsável pelo caso, com quase 3 décadas de experiência no tribunal, disse que nunca havia se deparado com algo assim. Segundo ela, esse foi o episódio mais difícil de toda a sua carreira. Isso simplesmente não deveria ter acontecido. Até hoje sinto um aperto no peito. Poderia ter sido minha neta, minha filha. Afinal, estamos falando de alguém que é parte da vida de uma família. Todos ficaram profundamente abalados, algo que eu não via há muito tempo. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para encontrá-la e trazê-la de volta para casa. Mas infelizmente, isso não foi possível. Liana DeFries não voltou da escola, o que imediatamente causou estranheza, pois esse tipo de comportamento não combinava com alguém de 14 anos. A mãe dela, Donisha, ligou logo para a escola tentando entender o motivo do atraso, e o que ouviu a deixou completamente sem chão. Descobriu que Liana nem sequer havia aparecido na escola naquele dia. Ela tinha saído de casa cedo, às 6:30 da manhã, como sempre, e o tempo para chegar lá era mais que suficiente. A última vez que foi vista foi entrando em um ônibus da RTA, nas proximidades do quarteirão número 3400 da East 149ª Rua. Foi até lá, acompanhada pela mãe naquela manhã. Ela deveria ter descido para uma conexão na East 93ª Rua, na região de Kingsman, e pegado outra linha que a levaria à sua escola, E-Prep e Village Prep Woodland Hills, onde cursava o 7º ano. A tia dela relembrou. Isso nunca tinha acontecido antes. Ela nunca saía de casa sem avisar e não tinha problemas com ninguém. Ela não era do tipo impulsiva nem fazia besteiras. Não havia nenhum motivo para ela simplesmente sumir sem dizer nada. Liana já estudava nessa escola há 2 anos. Recentemente, eles haviam implantado um novo sistema. Agora, sempre que algo fugia do normal, inclusive ausências, os responsáveis recebiam um aviso automático, mas naquele dia, nenhuma notificação. Liana tinha algumas particularidades em seu desenvolvimento, mas era extremamente carinhosa e tinha uma ligação profunda com sua família, que a amava imensamente. Gentil, animada, sempre com um sorriso no rosto. É assim que todos se lembram dela. E foi por isso que toda a comunidade se mobilizou para ajudar nas buscas. Felizmente, os ônibus que ela usava tinham câmeras. Nas gravações, ela aparecia seguindo o trajeto normalmente. Tudo parecia calmo. Mas o que aconteceu depois que ela desceu do ônibus? Em determinado ponto das imagens, perceberam que um homem vestindo um moletom branco começou a andar atrás dela. O tempo começava a mudar, fazia frio e a neve começava a cair. Cada minuto contava. As buscas contaram com o apoio de agentes federais e especialistas em análise de dados. Os investigadores começaram a reconstruir seu percurso, entrevistando familiares, amigos, colegas e professores. Qual era o trajeto habitual dela? Verificaram tudo, cada pequeno detalhe. Conversaram com todos que a conheciam. Até as casas de parentes e conhecidos foram inspecionadas. Mas, infelizmente, não havia nenhuma pista. Aos poucos, ficou evidente. Havia uma outra possibilidade inquietante que agora precisava ser levada a sério. Seria possível que tudo isso fosse obra de alguém desconhecido? Uma equipe de agentes foi enviada com urgência para inspecionar prédios abandonados nas redondezas. A tarefa não seria fácil, mas tanto a polícia quanto os moradores estavam determinados. Estavam dispostos a vasculhar toda a região pelo tempo que fosse necessário, enfrentando o frio, apenas para trazer Liana de volta. Começaram então buscas em larga escala por toda a cidade. Uma recompensa foi anunciada para qualquer informação que ajudasse a encontrá-la. Mas, poucas horas depois, aconteceu aquilo que todos temiam. Chegaram notícias de que uma pessoa havia sido localizada dentro de uma residência na noite de domingo.
Enquanto não tivermos uma confirmação científica definitiva, não iremos divulgar nenhum nome. Temos fortes razões para acreditar quem seja, com base em evidências e outros dados. Já conversamos com a família, informou o porta-voz. Muito paz. Mantemos contato constante com eles, mas até que o especialista emita uma declaração oficial, não podemos fazer nenhum anúncio. Os fragmentos que recebemos no domingo, de acordo com informações preliminares, pertencem a uma jovem de pele escura. Uma das principais hipóteses é que se trate de Aliana, desaparecida aos 14 anos. Na região da rua Fuller, perto do ponto onde ela trocava de ônibus, havia alguns imóveis abandonados. Um dos policiais entrou em uma dessas casas e se deparou com uma cena difícil de descrever. Ali estava uma jovem, sem roupas, e ao redor havia sinais do que teria acontecido. Havia marcas no chão levando até a sala de jantar, onde sobre um banco embutido estavam algumas ferramentas, entre elas uma furadeira e um estilete. Os ferimentos encontrados nela correspondiam a esses objetos. Também foi identificado um rastro de calçado no local. O laudo do perito apontou múltiplos danos, incluindo um forte impacto na parte inferior do rosto. A gravidade das lesões era tamanha que, a princípio, não foi possível determinar com precisão o que teria causado o desfecho. Para confirmar a identidade, foi necessário recorrer à análise odontológica. Para toda a comunidade, isso foi um verdadeiro choque. As pessoas passaram a levar flores e bichinhos de pelúcia até a casa, em sinal de respeito e solidariedade. Todos estavam atônitos, tomados por um sentimento de impotência. Era uma jovem comum que seguia seu caminho para a escola, alguém que vivia ali por perto, e ninguém conseguia entender por que algo assim teria acontecido. Isso me revolta profundamente, disse um dos moradores. É isso que significa ser uma comunidade de verdade. Somos gratos a cada pessoa que está ao lado da Aliana e de sua família. Um representante da polícia local complementou: estamos de coração partido. Ela fazia parte de nós. Estamos empenhados em descobrir quem foi o responsável por isso e garantir que haja justiça. Enquanto isso, o caso tomava novas proporções. E logo vieram atualizações urgentes. Fevereiro de 2017. Um suspeito foi detido. Vamos direto ao ponto e façamos a pergunta: quem é Christopher Whittaker? Existem muitos detalhes aqui, e é essencial juntar todas as peças. Se alguém tiver alguma informação sobre ele, onde esteve nos últimos dias, com quem manteve contato, isso pode ser extremamente relevante. Ele foi detido há cerca de 4 horas em um condomínio chamado Vila Serena, localizado na rua Mayfield, em Mayfield Heights. A operação contou com a participação da polícia de Cleveland e de oficiais federais. Whittaker tem 44 anos, foi preso às 7h15 da noite. Já tinha um histórico com a justiça, seu nome constava nos registros e ele havia cumprido pena anteriormente por um episódio envolvendo uma mulher, ocorrido no ano de 2005. Naquela ocasião, ele foi considerado culpado e passou 4 anos encarcerado. A mulher que esteve envolvida naquele caso relembrou anos depois: ele me agarrou pelo pescoço e em certo momento eu apaguei. Já se passaram 12 anos, mas as marcas, tanto emocionais quanto físicas, permanecem com ela. Quando veio a notícia de que encontraram aquela jovem, um arrepio percorreu seu corpo. Ela teve certeza imediata. Era ele. Whittaker foi acusado de envolvimento no desaparecimento de Aliana DeFries, que tinha 14 anos. Tudo aconteceu em uma casa abandonada. O mais alarmante é que anos antes ele já havia enfrentado a justiça por algo semelhante, mas naquela época a acusação mais séria acabou sendo suavizada. Parece que meu caso não teve importância para eles, desabafa Ndijaaf a mulher. No fim, ele cumpriu apenas 4 anos. Enquanto isso, tem gente que fica mais tempo presa por situações bem menos graves. Agora, segundo a vítima, o sistema tem uma nova chance de agir corretamente.
Ele destruiu a vida de alguém. E quando envolve uma pessoa tão jovem, é outro patamar. Na minha opinião, não deveria haver tolerância alguma nesse tipo de situação. As investigações confirmaram que vestígios de Whittaker foram encontrados tanto no local quanto junto à própria Aliana. Ele foi interrogado por várias horas. Inicialmente, alegou que não esteve naquela área e que nem sabia quem era Aliana. Mas quando os investigadores apresentaram as provas, seu discurso mudou completamente. "O que você fez, Chris?" perguntaram. "Eu tirei dela algo que nunca deveria ter tirado. Agora não tem como voltar atrás." Ele disse que estava num estado em que nem percebia o que estava fazendo. Comentou que não queria que o caso virasse um espetáculo, que desejava apenas que tudo fosse resolvido na justiça. "Vou escrever uma carta para a família dela", afirmou ele, "mesmo que não queiram ler. De todo jeito vou fazer isso." Muitos pontos do relato dele soaram duvidosos. Se estivesse mesmo falando a verdade, como explicar então a testemunha que viu Whittaker conduzindo Aliana? A pessoa que viu tudo confessou que não interveio porque não sabia qual era a relação entre eles. Mais tarde, imagens de câmeras de segurança confirmaram esse momento. No fim, a justiça decidiu. Whittaker permanecerá detido sem possibilidade de fiança. O caso foi encaminhado para a juíza Carolyn Friedland. A primeira audiência foi marcada para o dia 22 de fevereiro de 2017, às 9 da manhã. A defesa do réu será conduzida pelos advogados Thomas Shaughnessy e Fernando Mack. Chegou o momento em que tudo teria que ser dito diante do tribunal. Começou o julgamento de Christopher Whittaker. Ele permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas, quase sem reagir durante toda a audiência, mesmo quando o promotor começou a descrever o que Eliana DeFries teria enfrentado. Foram detalhados os instrumentos de construção supostamente utilizados, entre eles um estilete, uma espátula, uma chave de fenda e até uma furadeira. Christopher não contestou as acusações graves, que incluíam sequestro e outras imputações de alta gravidade. Os advogados de defesa não fizeram perguntas às testemunhas. Ainda assim, os jurados precisariam ouvir relatos bastante impactantes por vários dias. Parece que a estratégia da defesa era deixar para a próxima fase do julgamento, aquela em que se decidiria o nível da pena, qualquer tentativa de argumentação. Enquanto isso, a mãe de Eliana prestou seu depoimento na sala de audiências. Ela afirmou que sua filha nunca saía de casa sem avisar. "Quando você soube que ela não apareceu na escola naquele dia, o que sentiu?" perguntaram. Desespero", respondeu ela de forma breve. Os familiares da jovem não estavam presentes no tribunal, mas o pai conversou com a imprensa do lado de fora. "Aconteça o que acontecer com ele, seja qual for a punição. Dizem que o tempo cura tudo, mas nesse caso, não sei se algum dia vou conseguir superar." Os advogados de Christopher não contestaram a cronologia apresentada pela acusação. Ele não negou envolvimento. Tudo o que a defesa pôde tentar foi buscar uma redução na sentença na fase seguinte. Os promotores alegaram que, naquela manhã, Christopher saiu com um propósito, e ao encontrar Eliana, tudo já estaria decidido. Afirmaram que ele a teria levado, e com uma frieza assustadora, levado tudo a um desfecho aterrorizante. Um psicólogo chamado pela defesa tentou justificar os acontecimentos com base no uso de substâncias que teriam afetado a capacidade de Christopher de controlar seus impulsos, mas o Ministério Público rebateu. As provas demonstram que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não havia sinais de apagão ou confusão mental. Tudo indicava plena consciência das ações, segundo a promotoria. No tribunal, também foram apresentados objetos encontrados na casa de Christopher, que supostamente teriam sido utilizados durante os acontecimentos. Isso acrescentou uma camada ainda mais angustiante e dolorosa à narrativa dos últimos momentos de Eliana. No dia 13 de março, foi anunciada a decisão. O tribunal foi informado de que o júri chegou a um veredito. Anunciou-se na sala.
Jurado número 3 Encanen, senhor presidente do júri, por favor, entregue os formulários com o veredito ao oficial de justiça. No processo do estado de Ohio contra Christopher Whitaker, os jurados podem permanecer sentados, considerando a quantidade de acusações. Na primeira acusação, considerada de extrema gravidade, o veredito foi direto: culpado. Essa decisão foi assinada pelo presidente do júri e pelos outros 11 integrantes do grupo. Na segunda acusação, também culpado. Na terceira, igualmente considerado culpado. Na quarta, o mesmo resultado. Todas as acusações foram confirmadas. Pelo quinto ponto da acusação, o júri declarou ele culpado. Não me importa quem você seja, da Irmandade Ariana, dos Black Gangster Disciples ou da máfia mexicana. Todos eles têm algo em comum: desprezam quem faz mal para os mais vulneráveis. Eu nunca quis que as coisas tomassem esse rumo, e desde aquele dia carrego um peso enorme no coração. Eu confessei o que fiz, tanto para os investigadores quanto para meus advogados. Pedi que não tentassem recorrer ou prolongar o julgamento. Queria que a família DeFries finalmente tivesse respostas. Não vou culpar substâncias ou alegar que perdi o controle. Isso seria injusto com os entes queridos dela. Peço perdão à família e a todos que viviam por perto. Não existe desculpa para o que aconteceu. Nem consigo imaginar a dor que os próximos dela sentem, mas sei muito bem o que senti quando percebi onde tudo isso me levou. Como o caso era considerado de extrema gravidade, a próxima etapa foi a definição da pena. Restava apenas uma escolha: passar o resto da vida isolado ou receber a medida mais severa possível. A juíza concordou com o veredito do júri. Christopher Whitaker recebeu a punição máxima permitida. Além disso, ele foi condenado a mais 48 anos por outras acusações, por dificultar a investigação, invasão ilegal, agressão, coação e desrespeito ao local dos fatos. Essa não era a decisão que esperávamos. Queríamos apenas que ele permanecesse preso pelo resto da vida, mas respeitamos o julgamento. Nossos filhos são tudo para nós. Mesmo que não sejam seus, eles significam muito para a gente. Aquela área, a de número 93, virou refúgio para tipos como ele. Mas ele teve sorte de eu não ser mais quem fui há 25 anos, porque naquela época nem a polícia teria sido capaz de me impedir. Que ele saiba, o acerto de contas virá. E virá antes que o sistema sequer se mova. Ela falava comigo como se eu fosse o pai dela. Você me ensinou a ser forte, pai. Eu vou conseguir. E eu dizia: filha, presta atenção, tira o capuz, não anda por aí com os fones no ouvido, olha em volta. Ela continuava falando, então fiz um movimento brusco para mostrar como as coisas acontecem. É assim que tudo pode mudar, Aliana. E aí, o que você faria? Nossa, pai, você me assustou. Tá vendo? Senhor, me dá forças para continuar nesse caminho, manter minha mente e minha alma em paz. Desculpa, mas eu preciso olhar para esse sujeito covarde. O senhor está se dirigindo ao tribunal, Sr. DeFries, e não a mim. Já disse tudo. Obrigado, meritíssima. Com relação às outras acusações, que não eram consideradas gravíssimas, a palavra foi passada a outro envolvido. Mais tarde, ele recorreu à Suprema Corte de Ohio. Pediu para trocar a pena pela prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. O pai de Aliana disse que desde o início era isso que queria, porque algo rápido demais é fácil demais. Melhor que ele viva com o que fez, sem poder esquecer nem por um segundo. A audiência ocorreu de forma automática. Christopher teve esse direito assegurado por estar sob a sentença mais severa. Seu advogado argumentou que o reconhecimento de responsabilidade por parte de Christopher e sua decisão de não contestar a acusação deveriam ter sido levados em consideração pelo júri. No entanto, segundo a defesa, o júri só teve conhecimento disso muito tarde, quando o julgamento já se aproximava do fim.
Esse foi apenas um dos 21 pontos jurídicos que o advogado apresentou à Suprema Corte de Ohio. O próprio Christopher não compareceu à audiência. Como o caso envolvia um crime de extrema gravidade, ele foi analisado por um procedimento especial. De acordo com as leis de Ohio, se a pessoa acusada não assume a responsabilidade antes do início do julgamento, ela não pode mudar de posição durante a fase de deliberação. O advogado argumentou que, no momento de decidir entre prisão perpétua e a penalidade mais extrema, Christopher assumiu a responsabilidade. Isso, segundo a defesa, poderia ser considerado um fator atenuante. O advogado ressaltou que seu cliente não tentou se esquivar, ele queria aceitar o que havia feito. Segundo ele, Christopher apenas não queria transformar tudo em um espetáculo. Ele queria, conforme declarou à polícia, que a família tivesse pelo menos algum tipo de resposta. Mas a promotora assistente Catherine Elizabeth Mullen explicou à Suprema Corte de Ohio: sim, ele fez declarações assumindo a culpa, mas se ouvirmos com atenção suas conversas no centro de detenção, ele frequentemente negava tudo. Essas negativas, segundo ela, eram bem frequentes, e a própria corte já havia decidido, anteriormente, que esse tipo de contradição pode anular qualquer tentativa de atenuar a pena com base em confissão. No final, a Suprema Corte de Ohio confirmou por unanimidade 2 dos 3 principais pontos da acusação. Assim, Christopher permaneceu com o mesmo status e a sentença foi mantida. A aplicação da pena está prevista para julho de 2026. Porém, desde 2018, esse tipo de medida não tem sido executado no estado por falta de medicamentos apropriados, que eram usados anteriormente nesses casos. Em dezembro de 2018, a casa abandonada da rua Fuller foi demolida. Aquele local, como uma antiga ferida que foi novamente tocada. A porta dos fundos estava arrombada, as tábuas arrancadas das paredes. Alguém havia entrado, justamente no lugar onde ocorreu a tragédia com a Liana, de 14 anos. Isso preocupa especialmente Damon DeFries. Ele acredita que casas desocupadas representam um risco real e não descarta que algo semelhante possa acontecer de novo. Afinal, trata-se de segurança e de vidas. E nem todo mundo tem essa consciência. Apenas algumas semanas depois, um novo projeto de lei foi aprovado no estado, a Lei de Notificação Aliana. Agora, as escolas são obrigadas a informar os responsáveis, dentro de 2 horas, caso a aluna não compareça às aulas. Mais tarde, a família de Aliana entrou com um processo civil por negligência. Entre os réus estavam Christopher Whitaker, as instituições de ensino E-Prep e Village Prep Woodland Hills, a cidade de Cleveland, a organização Friends of Breakthrough Schools e o Distrito Escolar de Cleveland. A proprietária da casa também acabou sendo uma das pessoas responsabilizadas. Foi acusada de negligência pelo fato de o imóvel, onde a jovem foi encontrada depois, ter permanecido por muito tempo sem inspeção, manutenção ou qualquer tipo de controle. O advogado da família explicou que a ação judicial foi movida porque, na visão dos pais, a escola ignorou completamente seu principal dever: avisar os responsáveis de que a estudante não havia comparecido às aulas. Além disso, as autoridades municipais de Cleveland e seus funcionários, segundo alegado, não tomaram as providências necessárias para monitorar imóveis abandonados e evitar que fossem utilizados para ações indevidas. Foi justamente em um desses lugares que a jovem foi localizada. Os familiares pediam uma indenização de 15 milhões de dólares pelos danos e pelo sofrimento causado. Posteriormente, ambas as partes chegaram a um acordo, firmaram uma resolução amigável cujo valor, segundo rumores, foi de aproximadamente 1 milhão de dólares. As atitudes da família de Aliana após o ocorrido despertam um profundo respeito. Eles fazem tudo ao seu alcance para manter vivo o nome da jovem, por meio de boas ações e ajuda ao próximo.
Em sua homenagem, os familiares fundaram a instituição beneficente Aliana de Vries Vamos Mudar o Mundo, uma organização sem fins lucrativos que presta apoio a famílias de baixa renda, atua no combate ao abandono de imóveis e busca tornar o trajeto até a escola mais seguro para todos. Nesta noite, às vésperas das festividades, a família de Aliana continua ajudando outras pessoas. Estão colaborando com a iniciativa solidária Toys for Tots para levar brinquedos a crianças que talvez não tenham muitos motivos para sorrir neste fim. Diano, Ariel de Vries, prima de Aliana, contou que busca preservar a luz da jovem dentro de si, criando espaços onde outras pessoas possam compartilhar suas dores e, aos poucos, se reerguer. Foi assim que surgiu a iniciativa de abertura dos Centros de Apoio Psicológico e Recuperação. Talvez você já tenha visto por Cleveland, ou até em outras cidades, os chamados Muros do Bem. Cantinhos especiais onde qualquer pessoa pode encontrar itens essenciais em momentos difíceis. Hoje eles comemoraram uma data marcante. Foi instalado o 50º muro, dedicado à memória de Aliana de Vries. Aliana era inteligente, alegre e criativa, com uma vida inteira pela frente. O que aconteceu com ela é extremamente doloroso de aceitar, mas mesmo em meio à dor, seus entes queridos escolheram transformar tudo isso em ação. Por meio da conscientização, do apoio e do envolvimento comunitário, eles construíram um verdadeiro legado em seu nome, para proteger outras vidas e manter acesa a luz que ela irradiava. Aquilo jamais deveria ter acontecido, mas foi justamente esse fato que impulsionou mudanças, e talvez esse seja o maior testemunho do quanto a Aliana era importante e por que ela deveria continuar entre nós.